sabemos muito bem que o Senhor fala e que Ele já está falando contigo através de louvor, usou Gero, eu tenho certeza. Mas Deus quer continuar falando. Amém? Aleluia. Eu não me importo se não tem muita gente. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz com muitos ou com poucos, amém? A única coisa que eu me entristeço, porque é um momento que sempre vem uma palavra que vai dar direção, uma palavra que você precisa ouvir, que muitos precisam ouvir. Eu tenho certeza que, porque Deus tem dado palavras especiais para nós, muito fortes. No domingo mesmo, eu fiquei admirado com o que Deus revelou e falou. E tanto é que houveram só de manhã 1.700 visitas. Olha só, às vezes muitas pessoas estão perdendo o que Deus está fazendo. E assim como Ele tem dado alguns sinais de avivamento muito claros. Só que tem algumas pessoas parecem passivas. Em vez de nós estarmos adorando muito mais, nos alegrando muito mais. E às vezes eu vejo algumas pessoas passivas com relação a isso. Deus já tirou o caroço aí de metástase, a Lúcia. Várias pessoas no domingo mesmo, quando uma das pessoas que vieram à frente, o Éder, estava com problema na clavícula, deslocada ou quebrada. Ele tinha acabado de ir no toalete para tentar pôr no lugar. E quando ele veio aqui, nós oramos, ele falou, eu estou assustado. Ele falou, eu estou assustado. Porque ele tinha sido curado. E ele mesmo começou a fazer os movimentos que ele não fazia, não tinha mais nada. Nossa, eu estou assustado. E muita coisa. Tem uma criança que é meu xará, o Miguel, que é filho da Luciane, que é uma moça que a Adriana traz. Está num processo, né, de libertação e tal. É psicanalista. E ela tem um menino, que é o meu xará, que eu já falei, que ele estava com miastemia. Sabe que isso não tem cura, né? Miastemia é uma coisa que dá nos nervos e na coordenação. Os nervos, eles vão perdendo a força e a própria coordenação. E a pessoa vai perdendo os movimentos. E pela medicina, é uma coisa que não tem cura. E ela vai trazer os exames domingo para comprovar que ele foi curado. Amém. Aleluia. Assim como eu creio que algumas mulheres vão engravidar. Só se Jesus voltar. Então, prefira Jesus voltar antes. Não é? Aleluia. Mas, se Jesus não voltar, muitas mulheres vão engravidar. Eu creio nisso. Eu creio na força profética que Deus nos deu. Nessa unção que Deus está determinando de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Foram tantas coisas já que eu já não me lembro, eu já perdi a conta. Das curas já que aconteceram, dos milagres que Deus já fez. Você crê nisso? Amém. Só que entenda, tenha desespero para ver. Tenha desespero para ver, porque você nunca sabe o que Deus vai falar. Muitas vezes naquele dia que você ficou desanimado, não estou dizendo que você não possa viajar, eu sei que muita gente foi viajar, eu não estou dizendo isso, tá? Acho que pode. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem um livre-arbítrio, mas entenda uma coisa. Entre você ir no shopping e vir ouvir a palavra, o que você prefere? Não.
Vai que naquele dia Deus vai fazer um estrondoso milagre na sua vida. Deus vai abrir uma porta que você nem imagina. Como é que fica? Aí vem o outro, vem um visitante e recebe a porta que seria sua. E aí? Hã? Aleluia! Louvo a vida pelo presbítero Alexandre, porque ele sempre está aí. Pela presbítera. Ela estava escondida aí, mas agora eu a vi. Eles sempre estão. Porque são exemplo e precisam ser exemplo. Você precisa ser exemplo. Porque através de você podem vir multidões. Mas, não importa, Deus quer fazer. Assim como Gedeão, ele queria com 36 mil guerrear contra os midianitas, porque era um exército inumerável, o exército inimigo. Deus falou, não, Gedeão, pensa o quê? Depois você vai falar que foi você e o seu exército? Não, pode tirar a gente aí. Bom, de 36 mil foi para 300. Falei, tá bom agora, vai. E os midianitas, que tinham um exército numeroso, foram derrotados. Só com 300. Amém? É assim que Deus faz. E Deus vai continuar fazendo. Mas eu tenho algo muito importante para te falar. O avivamento está chegando. Mas tem uma outra coisa. Eu tenho clamado com muita força a Deus. Pelo ministério, pela tua vida, pelo avivamento e tantas coisas. E uma das coisas é sobre a nação brasileira. Tenho clamado pela nação, porque é tempo de fazer isso. E nesse clamor, na segunda-feira, depois de eu ter clamado lá, fiquei 3 horas orando, buscando a Deus. E nesse meio eu clamei pela nação brasileira. E depois que eu clamei, eu fui conversar com Deus. Falei, Senhor, o que aconteceu com a Venezuela? Foi a primeira pergunta. Senhor, não te indignes de eu te perguntar, mas o que aconteceu? E Deus falou. Não guardaram a vinha. Foi tão claro que Deus falou. Como não guardaram a vinha? A vinha é o jardim de Deus, aqui na terra, porque é a igreja. E você é guardião da vinha, eu sou guardião da vinha, os pastores são guardiões da vinha. Por que guardiões? Para que não entre as raposas. Se você for ler o livro de Cantares, Deus falou, olha, cuide com as raposinhas, para que não danifiquem a vinha. E Deus falou, as raposas entraram e danificaram a minha vinha. E Deus foi desenrolando o rolo. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma igreja forte, ou tinha uma igreja forte lá na Venezuela. E o que aconteceu? Muitos líderes fizeram alianças espúrias com ímpios, com pessoas que tinham pactos, ou têm pactos com as trevas, políticos, comunistas. Foram raposas que eles deixaram entrar na igreja, porque fizeram esses pactos. Só que a coisa foi andando e eles não se aperceberam do que tinham feito. E quando acontece isso, a igreja perde a autoridade. Porque a igreja tem a autoridade de Cristo nela, para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Mas, quando acontece isso, a igreja perde a autoridade. E foi isso que aconteceu lá. E eles não se aperceberam a tal ponto que não houve quebrantamento no coração deles e consequente arrependimento. Por isso, Deus não se arrependeu do juízo que tinha dito que ia trazer. O que está acontecendo lá é juízo de Deus. Porque é terrível o que está acontecendo lá. Mas eu tenho clamado pela Venezuela, quando clamo pelo Brasil, eu clamo por eles. E por outras nações. Porque não é fácil o que eles estão passando. Fome, miséria, estão comendo carne de cachorro. Uma assolação terrível está lá, gente. Não queira estar na pele deles, ou queira estar na pele no sentido de amá-los, né? Porque são dignos de compaixão. Compaixão. Mas foi isso que aconteceu na Venezuela. Aí, eu, conversando com Deus, falei, Senhor, e o Brasil? E o que está acontecendo conosco? O que o Senhor tem a falar a respeito disso? E Deus me deu uma palavra
Foi tão preciso que Deus falou. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2, de 36 a 38. Tudo que está dito aqui, que eu vou dizer para vocês, se refere à igreja. Amém? Parei que daqui a pouco eu vou pregar. Mas eu vou pregar rápido, tá? Não se preocupe. Muita gente acho que ficou com medo, porque quinta-feira foi um pouco demorado. É que eu me empolguei. Mas tudo bem, fica frio aí, que você vai comer pizza hoje à noite lá na sua casa. Vai poder dormir mais tarde, porque amanhã é feriado. Senhor, aqueles que viajaram, que o Senhor guarde nas estradas, em nome de Jesus. Não permita nenhum mal, nenhum laço, embaraço, artimanha, emboscada do diabo na vida deles. Que eles possam ir em bem-aventuranças e voltarem em bem-aventuranças. Amém? Vamos lá? Você está lá comigo? Lucas 2, 36 a 38. Fala de uma profetisa chamada Ana. Veja que interessante. Estava ali a profetisa Ana. Ana, no hebraico, significa graça. Diga graça. Filha de Fanuel, que também é Peniel, que significa face de Deus. Ok? Da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva. De quase 84 anos, não se afastava do templo. Vamos aprender com ela, hein? Servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Chegando à mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tá, vou começar do fim. Nós estamos esperando a redenção do Brasil. O resgate da nação. A restauração dessa terra. Deus resgatar da corrupção, da pobreza e de tudo que está acontecendo. Vocês sabem muito bem. Tem palavras proféticas sobre o Brasil, sobre a derrubada do principado da corrupção. Eu creio nessa palavra. Ela veio de Deus, quem deu até foi assim de Jacobs e outros profetas. E há muitos anos atrás, eu estava com o Géser orando no monte aqui perto, aqui onde a gente ia. E Deus falou que ia cair um principado. Eu pensei que seria naquela época, que esse principado da corrupção. Mas, depois de muitos anos, veio essa palavra. Não estou falando, você falou primeiro. Não, não foi eu que falei nada. Foi Deus que falou. E está acontecendo, eu creio que vai acontecer, não é que está acontecendo. E eu creio nisso, mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui, que Deus falou muito claro comigo. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Podemos virar o jogo? Podemos. Mas de que forma? Então vamos lá. Bom, Ana, vocês sabem, significa graça. E esta mulher, Deus falou, significa igreja. Foi aqui que Deus me falou dessa palavra que eu vou dizer para você. Até eu gravei um vídeo, eu vou mandar aí para uns apóstolos, para vocês, para muitas pessoas. Ok. Ela é filha de Fanuel, a igreja que está diante da face de Deus. Amém? A graça de Deus está sobre a igreja. Então vamos lá. Ela era viúva, a igreja, ela é como viúva, porque Jesus não está casado. Jesus fez a obra aqui, foi para o céu, foi lá e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, como se a igreja tivesse viúva, esperando a volta do noivo para se casar com ele. Amém? Como se ela tivesse solitária, abandonada. Mas a palavra fala em Isaías 54, alegra-te, aquela que está como desamparada, viúva, porque os filhos que não é casada vai ser muito mais daquela que é casada. Está lá, estenda as estacas da tenda, estenda o todo da habitação. Está lá em Isaías 54. Então, de fato, ela representa a igreja aqui. Amém? Ela foi casada 7 anos. 7 representa Cristo. Então, quando Jesus esteve aqui, como se a igreja tivesse casada. Mas Jesus falou, quando o noivo for retirado, aí, nesses dias, jejuarão. Vai vendo aqui. Ok. Então, ela representa a igreja mesmo, que está diante da face de Deus.
E ela não se afastava do templo, e ela orava e jejuava. Tem outra tradução que diz que ela adorava dia e noite. Como é que está na sua tradução? Dia e noite. Tem outras traduções que diz adorando, em jejuns e oração. Hã? Como é que está aí na sua tradução? Hã? Não, mas tem tradução que diz adorando em jejum e oração dia e noite. Está ali? Adorava noite e dia em jejuns e oração. Essa tradução é boa. Amém, queridos? Tá bom, o que Deus falou? Há um jeito para o Brasil. Adoração de noite. Adoração de noite, em jejuns e oração. Será que a igreja está nesse pique? Eu não digo toda a igreja, porque está claro que muitos se corromperam. Muitos líderes se corromperam. Tem muita gente, tem uma parte da igreja que se corrompeu, fazendo aliança com esses ímpios, com políticos que são satanistas, que são das trevas, que muitos colocaram eles no púlpito para pregar, e para pregar em conferência de pastores, na época lá da Dilma, da eleição da Dilma, da campanha. E teve muita coisa, muitos interesses pessoais de muitos. Por isso que, algum tempo atrás, foi dito a respeito de um juízo que estava vindo sobre o Brasil por causa disso tudo. Agora, Deus falou, há um jeito, ele falou claro comigo, há um jeito, adore dia e noite, principalmente, lógico, os que são limpos de mãos, limpos de coração, que não falam enganosamente e não se entregam à vaidade. Desses, Deus vai ouvir o clamor, essa adoração. Então, há um jeito para nós. O que eu vejo é o seguinte, muita euforia e emocionalismo. E Deus não trabalha na euforia nem no emocionalismo, me desculpe. Há muita coisa, WhatsApp, YouTube, há um monte de coisas aí que você se aproveita pouco daquilo. É uma euforia, uma piada, é uma coisa, não se faz isso. Só porque o outro está na cadeia, outro não sei o quê, se faz um monte de piada. Isso é errado. Vê se Jesus fez piada deles. Vê se Paulo fazia piada dos governantes. Nunca fez. É errado fazer isso, gente. Isso é para gente que não tem entendimento. Amém? E tem muitos de nós que vamos dando risadinha dessas coisas. Isso não é o papel do cristão verdadeiro, que me desculpe, mas é isso mesmo. Nosso negócio é adorar noite e dia. Está aí a palavra que Deus deu. Fazendo isso, vai ter jeito. Porque Deus vai se arrepender do juízo que já tinha proposto a trazer. Porque ia vir mesmo. Mas vamos tomar nossa posição de igreja. Amém, queridos? Vamos tomar nossa posição de uma igreja verdadeira, que ama a Deus, que não se entrega a essas coisas, a essas vaidades, como muitos se entregaram. Amém, queridos? Amém. Há jeito sim, vamos continuar clamando por avivamento, mas vamos continuar clamando para o resgate dessa nação, que é o que essa mulher fazia. Porque a hora que ela viu a salvação, o menino que estava lá, falou, ó, vai haver resgate de Jerusalém. Está aqui. Glória a Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Então é o seguinte, eu quero falar sobre estratégia. É tempo de estratégia. Nós precisamos de estratégias de Deus em muitas coisas que fazemos no nosso trabalho, empresa, e na nossa vida familiar, em vários sentidos. Só que muitas vezes, por causa desse negócio de euforia, emoção, nós não buscamos as estratégias de Deus, como Davi buscava. Olha, Davi, vai por trás das amoreiras e você vai pegá-los por detrás das amoreiras. Então Deus tinha dado uma estratégia para Davi, como dava em todas as batalhas. Davi ia buscar Deus antes de sair para a guerra. E Deus lhe dava a direção, lhe dava as estratégias. Amém? Então, nosso Deus é Deus de estratégias. Cristo é o estrategista dos estrategistas. Nós fazemos muitas coisas, às vezes, sem noção,
sem estratégia de Deus. E às vezes apanhamos e erramos. Mas você não vai errar a partir de hoje, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Olha o que aconteceu aqui com Jesus. Vamos aprender com ele. Com Paulo. Uma coisa que eu vou falar de Paulo. Amém? Não fica com sono não, aqui fico chateado já. Eu vou andar com água aqui. Você vai ver. Aleluia. Água com limão. O tetrarca Herodes, Lucas 9, de 7 a 10. E vamos dizer 11 também. Amém, queridos? Vão comigo? O tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava perplexo, porque diziam alguns que João ressurgira dentre os mortos. Lá em Marcos, capítulo 6, 14, que fala a respeito da mesma coisa, diz que o nome de Jesus se tornava cada vez mais conhecido. Cada vez mais notório. Isso chegou aos ouvidos de Herodes. A gente sabe, tinha um principado lá por trás dele. Tanto que é esse Herodes aqui, lá na frente, no livro de Atos, você vai ver que ele foi comido pelos bichos, porque não deu glória a Deus. Mas antes, você vai ver a oração da igreja, lá em Atos capítulo 4, que a igreja citou o nome dele. Olha as ameaças de Herodes, de Pilatos. Olha para as suas ameaças, Senhor, porque eles se levantaram a uma contra o teu santo filho Jesus, junto com os reis da terra. Agora olha para isso, Senhor, e nos concede ousadia e intrepidez para falar da tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos para operar curas, sinais, prodígios e maravilhas. E a partir de então, a igreja teve um boom. Já tinha tido no dia de Pentecostes, mas ali ela teve uma outra explosão, e os maiores sinais começaram a partir dali. Porque era uma só voz, a oração não um só espírito. Estavam unanimemente, a oração foi igual, todos consentindo, concordando com aquela oração, e Deus fez a obra. Tanto é que acabou pesando. Não, você não vai orar para pesar a mão nessas pessoas, de jeito nenhum. Não é assim. Mas você pode citar a igreja junto, não sozinho. A igreja junto pode citar os nomes. Olha esses reis, olha esses governantes, olha as ameaças deles, porque tem principados por detrás. Você pode fazer mostrando para Deus as ameaças, porque se levantam contra Jesus e, consequentemente, contra a igreja. Amém? Vamos aprender a orar, fazer oração de reino. Essa é uma oração de reino que eles fizeram lá, e foi tão poderosa que o chão tremeu. Amém, queridos? E aqui está, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Bom, vamos lá, vamos continuar. Outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um profeta antigo havia ressurgido. Disse Herodes: a João mandei degolar. Quem é, pois, este? De quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então havia uma ameaça no ar contra Jesus. Certo? Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Olha, aconteceu isso, olha que estão falando aí, Herodes, estão falando uma opção de coisa. Tendo-os consigo, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. É o seguinte, Jesus ele não ficou lá para ver o tamanho da encrenca. Ele discerniu que, estrategicamente, ele tinha que se retirar dali para um lugar deserto. Pô, Jesus estava com medo? Não, Jesus não tinha medo dele. Tanto é que, quando foi a hora, ele disse: olha, vai lá dizer para aquela raposa que eu vou lá. No terceiro dia eu vou estar lá em Jerusalém, vou expulsar demônios, curar. E no terceiro dia eu termino e vou estar lá em Jerusalém. Porque era o momento dele ir. Ele discernia isso. E tanto é que naquele momento ele discerniu que ele não podia ficar ali. Ele não podia pôr a cara para bater naquele momento. Estrategicamente, ele se retirou com os discípulos. Ele disse assim: olha, vamos embora daqui, vamos para um lugar deserto lá. Eu não quero ficar aqui, não é hora de eu ficar aqui. Vamos para lá. Interessante que ele foi para um lugar deserto, ou seja, um lugar onde não tinha ninguém. Só eram eles. Mas não sei por que multidões ficaram sabendo disso. Acho que algum discípulo caguetou para alguém. Olha só, hein? Não duvido não. Porque só estavam eles os discípulos. Ele falou: vamos sair, vamos embora. Vamos para um lugar deserto. Eu
quero ver Jesus fazer os sinais, enfrentar essa turma. Fala que nós vamos lá para tal lugar, Betsaida. No mínimo, alguém falou. E as multidões ficaram sabendo e foram atrás. Mas Jesus já sabia disso. Eu vou para lá e eu sei que vão multidões atrás de mim. Discerniu, lógico. Ele orava, ele andava no Espírito, amém? Uma coisa que nós precisamos fazer, amados, em nome de Jesus. Em vez de nós cairmos num monte de conversa que tem por aí, principalmente agora, neste tempo, negócio de eleições, que vem um monte de conversinha e você fica inebriado ou fica envolvido emocionalmente com aquilo e perde o caminhar do Espírito. Amados, eu estou falando sério. Não podemos ser assim. Deus tem estratégias para cada dia da nossa vida, mas desde que estejamos andando no Espírito, como diz lá Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é que de vez em quando eu vou dar uma voltinha lá fora, vou ver como é que está lá. E aí, meu amigo, naquele momento que você saiu do Espírito, você pode tomar uma. É sério isso. A igreja, que é a igreja que se preze como igreja, precisa andar no Espírito, escute, precisa orar todos os dias. Precisa buscar a face de Deus. Essa é uma igreja poderosa e vitoriosa. É uma igreja que quer o avivamento, o poder de Deus. Amém? E quer ver a glória de Deus com ela. Como aqui eu dei o exemplo, a palavra que Deus deu sobre Ana, que Penuel andava diante da face de Deus. Nós precisamos andar diante da face de Deus. Em nome de Jesus. Porque se assim você fizer, você nunca vai ter problema. Se assim nós fizermos, não vamos ter problema, queridos. Amém, queridos? Começa a chamar a intercessão, pastor, para adorar. Para adorar, eu venho junto, vamos adorar. De dia e de noite. Amém? Porque às vezes você olha, cadê a intercessão? Tem 2 ou 3. Amados, é o momento de nós clamarmos. Nós não nos esquecermos que nós somos igreja, corpo de Cristo, que tem autoridade de Cristo, que pode ir além do que pensamos e imaginamos, que podemos romper fronteiras, que podemos ir muito, muito mais além do que estamos vendo no momento. E nós vamos além. Em nome de Jesus, fomos chamados como igreja de nações. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Com muitos ou com poucos, Deus vai fazer. Porque eu creio nisso. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. E ali, se Jesus não tivesse tido esse discernimento, essa estratégia, não teria tido multiplicação de pães e peixes. Olha só, às vezes você pensa que está fazendo algo de medo, mas é estratégia. E ali Deus vai fazer os maiores milagres. Como fez lá. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer manifestar uma glória muito maior, mas às vezes você está ali muito restrito, porque você quer estar restrito. Porque você quer estar acanhado, intimidado. Não, queridos, não é isso. Deus não se agrada dos tímidos e não se agrada daqueles que recuam. Fala lá a palavra, lá em Hebreus 10:38. Jesus não estava recuando, ele estava se retirando estrategicamente. Tanto é que veio aquela multidão, ele teve que pregar lá 3 dias. Ficou com a multidão, operou curas, sinais, prodígios, maravilhas, e ainda multiplicou pães e peixes. Aleluia, Deus sabe aonde te põe. Deus tem lugares específicos para a tua vida. Lugares que ele já reservou para você estar lá e manifestar o reino. Porque se você for ler aqui, olha aqui no versículo 11. Mas sabendo as multidões, seguiram-no, ele os recebeu. E falava-lhes do quê? Do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Todos os lugares que ele teve, ele não deixou de falar do reino. Todos os lugares que estamos é para falar do reino. Lembra-se disso. Tem uma passagem que Paulo falou, se preciso, pregue. Mas esteja lá onde Deus quer que você esteja. Amém? Às vezes nem é para pregar, mas só sua presença vai exalar unção. Vai converter pessoas. E nem Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, 10:32, 22.
Olha, me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para que, de alguma forma, conseguisse ganhar alguns. Olha, então ele era estratégico. Aqui tem um monte de fraco, eu vou me fazer fraco, eu vou ficar lá no meio deles. Vou me mostrar fraco também. Mas eu vou ganhá-los. Porque eu sei que Deus quer que eu vá lá e ganhe-os para ele. É assim que Deus faz. E eles faziam de tudo para que em tudo, em todas as formas, ele ganhasse alguns. Olha que tremendo. Às vezes nós temos medo. Às vezes de abrir a nossa boca. E muitas vezes, nesses momentos, Deus quer fazer os maiores milagres. Quantas vezes? Deus quer fazer todo dia. Não é de vez em quando, não, hoje eu vou estar de folga. Hoje eu nem vou orar, nem vou ler a Bíblia. Vou dar um tempo. Não tem tempo no reino. Não tem dar um tempo no reino. Todo dia a dia. Por isso que Paulo falou também lá no livro de Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Porque se assim você fizer, se você buscar a Deus todos os dias, eu tenho certeza que a cada dia Ele vai te dar experiência. Hoje eu tive experiência. Ontem tive experiência. A cada dia você tem. A cada dia. É uma verdade, porque Deus quer se manifestar todos os dias. Amém, amados? Então, eu vou te dar um conselho. Peça sempre estratégia de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Às vezes você tem algum lugar, parece que não tem nada a ver. Está lá, o que eu estou fazendo aqui no Sam's Club? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Um exemplo que eu estou dando. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o teu propósito disto que está acontecendo, ou deste lugar onde eu estou? Pergunta para Deus, Santo Deus. Pergunta. O problema é que não perguntamos, pensamos, vamos andando de qualquer jeito. Não faça isso. Pergunte. Você vai ver, Deus vai falar. De repente, você vai estar diante do governador e vai estar falando de Jesus para ele. Estareis diante de muitas autoridades, não prepareis o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo tomará a vossa boca. Se você anda no Espírito, o Espírito Santo toma a sua boca. Amém. Glória a Jesus. Olha, você tem uma ideia. Paulo, ele teve que descer, fugir. Ele também fugiu, algumas vezes. Ele estava em Damasco. E o governador mandou pôr guardas lá no muro para pegar Paulo. Ele queria prender Paulo. E Paulo foi preso algumas vezes. Mas naquele momento, não era o momento dele ser preso, não. Ele falou, não, eu vou fugir daqui porque não vou ser preso agora. E aí o colocaram dentro de um cesto e desceram por uma corda na muralha. Tinha uma janela lá. E desceram ele pelo cesto, lá naquela muralha gigantesca. E ele fugiu. Vai dizer que não, fugiu, teve que fugir. Aleluia, foi estratégico. E depois ele foi para um outro lugar e ali ele pregou. Amém, amados? Olha só cada coisa. Isso que está em 2 Coríntios 11, 33. Depois você vê lá. Quando ele fugiu de Damasco. Foi estratégico. Agora vamos ver aqui um negócio. O Brasil precisa ser resgatado, né? E parece que às vezes tem uma multidão de demônios que não quer deixar. E a gente sabe também que temos que lidar com a corrupção que entrou em muitos lugares na igreja. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com Josafá. Todo mundo conhece essa história. Mas olha que interessante. 2 Crônicas, capítulo 20, aquele versículo 1. Aqui encerramos nossa conversa. Nossa, está rápida a coisa. E hoje podemos ficar até meia-noite. E justamente hoje vamos terminar rápido. Mas vamos. Amém? Os filhos estão dormindo. Ou foram viajar, não sei. Seus filhos foram viajar, Paulo? Iam. Hã? Então, melhor coisa que eles fazem. Amém? Vai que dá um tsunami lá. Não, não vai dar, não, em nome de Jesus. Não, a boca profética é perigosa. Não, não vai dar tsunami, não. Em nome de Jesus.
Não vai dar. Vamos lá, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Era uma multidão, que não tinha tamanho. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão aí perto, em Azazon Tamar e em Gede. O negócio não era brincadeira, estão chegando aí. Você não tem ouvido falar muita coisa? Olha os comunistas, olha isso. E tem muita gente amedrontada. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está em Deus. Mas seja puro de coração, limpo de mãos, não fale enganosamente e não se entregue à vaidade. Esse recebe a bênção e a unção de Deus. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Eu não estou falando. Olha, o negócio agora é adorar, é jejuar. Ele foi buscar a face de Deus, é o que nós precisamos fazer. Amém, amados? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? E aí ele falou um monte para Deus, quem Deus era, que dominava, que fazia, e acontecia, adorou, buscou, e chegou no versículo 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Havia unanimidade. Você consegue falar isso? Diga, unanimidade. Unanimidade é um só pensamento. É uma oração em concordância, eles estão no mesmo espírito. Eles querem a mesma coisa, pensam a mesma coisa e falam a mesma coisa. Foi isso que aconteceu lá. Josafá, como um pai da nação, né, porque aqueles reis representavam os apóstolos, pais, falou: olha, é o seguinte, vamos se juntar aqui, vamos buscar a face de Deus. Então eles foram lá de pé perante o Senhor e buscaram. E aí, como Deus viu, olha, a unanimidade, realmente é uma harmonia ali, eles estão sinceros, me buscando, então, vamos lá. Então veio o Espírito Santo, como se Deus tivesse, vai lá, Espírito Santo. No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Estava havendo uma adoração ali, porque os levitas eram os que adoravam. Amém, amados? Disse ele: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Entenda o que eu vou dizer agora. Essa peleja aí, como se levantaram contra Deus, escuta o que eu estou falando. Muitas palavras corrosivas, muitas palavras irreverentes a Deus e a Jesus. Que foi mesmo, vocês sabem o que eu estou falando. Muitas coisas obscenas, muitas coisas de fato de baixo calão estão falando para Deus, contra Deus. Coisas rasteiras. Amém, amados? Então, sabe o que Deus está falando? Essa peleja não é de vocês, não. Para que soforia. O problema é que quando não se anda na carne, usa-se o braço. Quando não se anda no espírito, usa-se o braço da carne. E aí não dá certo. Não dá certo. Nós temos as maiores armas que podemos ter. As armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10, 4, 5. Mas são poderosas em Deus para, o que fala, anular os sofismas do diabo, as fortalezas de Satanás. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Tudo isso é altivez contra o conhecimento de Cristo. E nós somos a igreja, o que nós estamos fazendo? Amados, nossas armas não são almáticas, não são carnais de jeito nenhum. Não podemos pensar assim como o mundo pensa.
Daqui a pouco nós estamos lá pensando igual a eles. Nós temos que pensar igual ao Espírito Santo. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus nos deu o Espírito para que em Cristo nós pensássemos igual. E andássemos igual. Isso é unidade. Muito embora não existe unidade na igreja. Está dividida. Mas não pode estar assim. Mas eu creio que no meio disso tudo, porque Deus falou, a palavra que Ele deu na segunda-feira, que há um povo, há um remanescente, aqueles que não se dobraram a Baal, que estão orando, jejuando, adorando dia e de noite. Amém? Nós não podemos esmorecer, escuta o que eu estou falando. E nesta guerra, como são ameaças desse tipo, nós precisamos adorar para Deus ir lá guerrear. Falou, o negócio agora é comigo. Vocês mexeram demais comigo. Meu povo. Agora é o seguinte, eu vou entrar na peleja. Aí quero ver. Quem se atreverá? Se Deus vai entrar na peleja? Meu Deus! Não sobra um. Foi o que aconteceu. E aí foi. Não tem mais, nem vos assusteis tal. Amanhã, versículo 16, descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. E olha, 18, aqui está. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Deus está falando. Adoração é a maior arma de guerra. Porque quando você está adorando, Deus vai lá e peleja. Quando quiseram se levantar lá contra a igreja, eu preciso falar isso de novo, que Herodes queria matar os crentes. Queria matar Pedro, queria matar João, Tiago, um monte de gente. Aí, Deus mandou lá um anjo e ele foi comido pelos bichos. Deus não pelejou pelo seu povo. Meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Escuta, vocês vão ver. Estão brincando com Deus. Mas a igreja precisa ter essa noção. E não entrar nessa brincadeira. Não entre nessas brincadeiras. Não entre. Amém? Em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Vamos adiantar. Versículo 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, e tudo isso aqui, traduzindo para hoje, são demônios. Amon, Moabe, o Monte Seir, que tinham vindo para ajudar e foram desbaratados. Preste atenção. Ore comigo. Não, vamos ficar de pé. Diga comigo, Pai eterno, nós te amamos. Não temos Deus além de ti. E nem o outro haverá. O Senhor é o único, suficiente e redentor. Por isso tu és chamado também de El Shaddai. O Deus todo suficiente. Tu és o Rei da Glória, poderoso da batalha. Tu venceste todas lá na cruz do Calvário, riscando o escrito de dívida que era contra nós, através das suas ordenanças, e o cravou na cruz. Ali, tu expuseste ao desprezo público principados e potestades, triunfando deles na cruz. O Senhor venceu, e nós contigo somos mais do que vencedores. Tu és o autor da vida. Eu quero olhar para ti, para o Redentor, para o sumo pastor, para o grande apóstolo, para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis,
para a videira verdadeira, onde estou ligado para aquele que é o Santo dos Santos, aquele que abre portas e fecha portas, porque tu tens a chave de Davi. A porta que tu abres ninguém fecha, e as portas que tu fechas ninguém abre. Senhor Deus soberano, o Deus vivo, o Rei da glória, quem poderá te resistir? Ninguém. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Não haverá coisa por demais difícil para ti. Nós precisamos de ti, Pai. Senhor Deus amado, ainda que não estejamos numa multidão aqui, mas para o Senhor, 10 já é multidão. Nós representamos uma igreja, porque somos uma igreja. E estamos aqui para clamar. Muda essa situação, Pai. Traz o resgate dessa terra. Traz a cura. Traz a libertação. Remova o cativeiro da corrupção. Sara essa nação, Senhor. Ela é tua. Porque é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, não leve em conta tantas coisas que houveram na sua igreja. Há um remanescente fiel, aos que não se dobraram a outros deuses, aqueles que te amam, os pequeninos, os que têm coração como de criança, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu te peço perdão pela minha meninice, pela minha falta de fé às vezes, por eu não estar te buscando como deveria buscar. Mas, Senhor, eu quero e eu preciso buscar-te. Eu quero ser um adorador verdadeiro. Glorifica o teu santo nome. Pai, me dá sonhos nesta noite. Sonhos proféticos. Do resgate dessa nação. Eu te peço perdão, Pai. Se eu fui muito mesquinho em orar só por mim mesmo. Não orar pela nação. Não orar pelo meu vizinho. Não orar pelo meu bairro, pela minha cidade, pela minha própria igreja. Senhor, eu não quero ser mesquinho, mas eu quero olhar para o próximo e me colocar no lugar dele. Obrigado, Senhor, porque eu creio, o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que quando nós vamos orar, a luta, a peso, mas você precisa ser perseverante. Eu já reparei nisso. Quando eu vou começar a orar, peso, a vontade de orar, porque há realmente um embate. As trevas estão enfurecidas, mas aí você vai orar. Daqui a pouco, algum vizinho chega lá e pede para você parar, porque você está orando muito. É uma maneira de falar. Porque a hora que você pega no embalo, você não quer parar mais. Eu bem sei quem tem crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O problema é que muitos, quando vão orar, pensam que Deus não vai ouvir. Claro que vai ouvir. Amém? E você pode falar assim para Deus: Senhor, lembra-te da tua promessa que tu fizeste lá 5 anos atrás. Às vezes eu lembro, a Deus, de coisas que foram prometidas,
Tem algumas unções que foram prometidas, que profetas falaram, foram usados por Deus para falar. E Deus ia fazer na minha vida. Eu disse, Senhor, lembra-te lá, aquele profeta falou. Senhor, lembra-te! E a hora que você vê, está acontecendo, amém? Porque esse é o nosso Deus. Você pode orar sim, sim. Você vai ver muitas orações que eles estão falando, Senhor, lembra da promessa que fizeste. Deus, Ele responde. Deus, Ele responde. Eu quero declarar muitos milagres novos. Coisas que às vezes muitos não imaginam que Deus vai fazer, mas Ele faz. Ele faz, Ele fará, em nome de Jesus. Eu declaro que mesmo neste tempo, um tempo que está meio estranho às vezes, o mercado sobe, o mercado desce, o dólar sobe, não se importe com isso. Continue buscando, não importa o tamanho da moeda, do dólar, não se importe com isso. Deus, Ele vai responder a um povo que o ama mesmo, que o busca. Amém, querido? Você pode ter certeza, Deus não faz de outro jeito. Se o povo dele buscar, Ele vai se mover em favor do seu povo. Glória a Jesus. E mais um aplauso a Jesus. Olha, amém. Tem alguém com dor, enfermo, doente?